Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui vamos resolver esta questão, a qual aborda os subespaços vetoriais. Então, antes de mais nada, antes de começar o debate em si, eu gostaria de falar, é a primeira vez que eu estou utilizando o FigJam, que é um substituto promissor do Jamboard. Então, caso realmente notem uma lentidão, é por causa disso. Enfim, a questão nos diz o seguinte: quais os conjuntos abaixo são subespaços vetoriais das matrizes de ordem 2? Duas linhas, duas colunas. E se já não bastasse dizer qual é e qual não é, ainda pede para nós justificarmos. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos nos perguntar quais são as condições para realmente ser um subespaço vetorial. Algo ser um subespaço vetorial. Bom, existem três condições. A primeira é que o nosso subespaço vetorial, que eu estou representando com a letra W maiúsculo, não é um N, é um W aqui, realmente é um pouquinho coisado, ele tem que ser não vazio. Não vazio significa, por exemplo, que dependendo do espaço onde ele está incluído, nesse caso é o das matrizes, ele vai conter a matriz nula. No caso, a matriz nula de ordem 2 é o nosso 0, 0, 0. Significa que esse aqui vai pertencer ao subconjunto. Engraçado, parece um W. Que triste. Ou parece um N. Enfim, continuando. Isso é a primeira condição. Vamos ver a segunda condição. A segunda condição é que para determinados vetores, no caso aqui, eu vou representar com a cor verde. Vou botar um aqui. Para determinados vetores, a soma destes acarretará em outro vetor, ou seja, a soma dessas matrizes de ordem 2 acarretará em outra matriz de ordem 2, a qual, a qual pertencerá ao mesmo subespaço de origem das integrantes. Isso é a segunda condição. Ok, e qual a terceira condição? É bom sempre botarmos assim em primeira, segunda e terceira condição. Por quê? Por causa que assim facilita quando formos justificar. Não obedece tal condição. Não obedece primeira condição, segunda condição, terceira condição. Ou não obedece nenhuma. Entende? É por isso que é útil ranquearmos desta maneira. Vamos lá, continuando. O produto de um escalar vezes um vetor dessa matriz deve resultar em um vetor resultante que também pertence ao subespaço. Aí lembrando, a peculiaridade desse escalar é que ele pertence ao conjunto dos reais. Aí você diga, e o que me importa? Não, o que importa é que por ele pertencer aos conjuntos reais, ele pode ser tanto os números inteiros positivos, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, tanto como 0, bem como também pode ser um número racional, no caso, por exemplo, 1,3, ou também pode ser um número irracional, e entende? Ele pode realmente ser quem ele quiser. Agora, eu não posso dizer o mesmo do meu possível vetor. Por quê? Por causa que perceberemos que geralmente tem as tais condições. Mas enfim, vamos. Vida que segue. Ao analisarmos aqui cada uma das opções, vamos ver o que nos mostra. Diz o seguinte: essa matriz aqui, de ordem 2 e tudo mais, duas linhas, duas colunas, pertencente aos espaço vetorial, tal que A igual a C
e B mais D é igual a zero, ou seja, B é igual a menos D. De forma bonitinha, o que ele nos diz é que no caso, eu estou representando a letra. O que ele nos diz é que um vetor pertencente a esse subespaço vetorial, ele vai ter a seguinte cara. Ele vai ter a seguinte cara. A, B, eu posso botar tanto se eu isolar aqui o D vai ser igual a menos B e o B vai ser igual a menos D. No caso aqui, como eu quero botar o D em função de cor, então vai ficar, se eu isolar o D aqui, vai ficar menos D é igual a B menos 0 menos B é menos B. Então vai ficar D igual a menos B. Ou seja, eu boto aqui. Desta maneira, temos que os vetores desse subespaço terá essa cara aqui. Aí, exemplo, eu vou dar um exemplo. Exemplo, para A igual a 1 e B igual a 2, nós teremos este seguinte exemplo. 1, 2, menos 2. E ok, tá certo, entendi. Tudo bem. Mas enfim, vamos continuar aqui. Vejamos primeiro se ele respeita a primeira condição. Será que o vetor nulo pertence a essa matriz? A. Se A for 0, aqui vai ser 0. Se B for 0, aqui vai ser 0 também, porque 0 menos 0 é 0, então fica todo mundo igual a 0. Ou seja, a gente percebe que realmente o vetor nulo faz parte, ou seja, ele não é vazio. Aí você diga, não, mas e se houvesse uma condição que diz que A não pode ser igual a B? Aí seria complicado, não é? Porque A diferente de B, se houvesse essa condição, né? Então, realmente, se eu chamasse A de 0, eu não poderia chamar B de 0, então, com certeza, o vetor nulo não ia fazer parte. Mas, enfim, isso é passageiro. Acabamos de ver que ele respeitou a primeira condição. E a segunda condição? A segunda condição diz que a soma de dois vetores deste subespaço resultará em um vetor que pertence a esse subespaço também. Vamos ver se nós conseguimos quebrar isso. Por exemplo, aqui eu citei o exemplo de um vetor. Ou não, aqui eu citei, na verdade, a fórmula em si geral. Aqui é o exemplo de a cara geral que se diz, né? Aqui é o exemplo de um vetor pertencente a esse subespaço vetorial. Se eu inventar de pegar um vetor 2, a qual tem a seguinte cara, vou chamar A de 2 e B de 3. Ou seja, se eu chamar A de 2, o nosso C que estava aqui vai ser igual, ou seja, vai ser 2. Se eu chamar o nosso B de 3, aqui vai ser menos B, ou seja, menos 3. Agora vamos lá. Lembrando que eu vou chamar esse daqui de W1. Se eu somar W1 mais W2, o que é que eu vou ter? Lembrando, em soma de matrizes, cada elemento, cada parte
vai ser somado. E, claro, as matrizes tendem a ser iguais. Aqui elas são iguais, são ambas de ordem 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 2 mais... 1 mais 2 é 3. Menos 2, menos 3, menos 5. Ou seja, nós percebemos, ok, realmente deu certo. Eu somei e deu isso daqui, onde o nosso A é igual ao nosso C e o nosso B tem como correspondente o menos B aqui no D, né? Então, ok, percebi que respeitou a primeira condição, que o vetor nulo pertence, respeitou a segunda, que a soma deu igual. Mas e aí? Será que vai ter também? Será que vai respeitar essa segunda, essa terceira aqui? Geralmente é essa terceira que mata muitas prepotentes, muitos subespaços vetoriais. Deixa eu mostrar o porquê. Talvez nessa não, né? Acontece, mas nas outras costuma acontecer. Vamos lá. Tá aqui o nosso escalar, que pertence ao conjunto dos reais, e o nosso exemplo de matriz, o nosso exemplo de vetor, pertencente a esse subespaço vetorial, esse teórico subespaço vetorial, que vai ser o nosso W1. Que vai ser esse mesmo aqui, para não complicar as coisas. 1, 1, 2 e menos 2. Então vamos lá. Se eu escolher o meu escalar como sendo um número inteiro positivo, a princípio, exemplo, escalar é igual a 2. Depois vou testar o escalar sendo igual a menos 2. E por último, mas não menos importante, tá certo. Vou escolher esses dois aqui mesmo. Tanto positivo quanto negativo inteiro. Se fosse fracionar, ia basicamente. Ao fazer a multiplicação desse por esse, lembrando que eu estou multiplicando um escalar por uma matriz, ou seja, ele vai ser multiplicado por cada um dos elementos constituintes da matriz, vai ficar da seguinte maneira: W vezes W1 é igual a 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Ok. Respeitou, tá respeitando, tudo bem. Vamos testar agora com esse outro aqui. Caso seja menos 2 vezes W1. Vai ficar o como? Vai ficar menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes menos 2, 4. Aí você diga, epa, agora tem uma coisa errada. O nosso aqui é positivo e aqui é negativo, mas espera aí, meu caro. Lembremos que a condição lá inicial diz que D é igual a menos B. E se B é igual a menos 4, então ao trocar, nós teremos que D é igual a menos 4. Ou seja, D é igual a 4. Então realmente deu certo. Percebemos que respeitou tanto a primeira quanto a segunda e agora a terceira condição. Então, o primeiro é um subespaço vetorial. Aí, e na parte de justificativa, como é que eu posso justificar? Você pode, primeiramente, confirmar, né, igual eu fiz aqui com vocês, confirmar, ele é sim um subespaço vetorial, e na justificativa dizer o seguinte: sim, é subespaço vetorial de M222, pois respeita as três condições para ser um subespaço vetorial. Agora vamos ver essa segunda aqui. Vou perceber, né? Não é tão complicado não. Espera aí.
Sobre essa segunda aqui, o que é que eu posso afirmar sobre ela desde já? A primeira coisa que faremos é realmente enxergar mediante a condição dada. Deu aqui a matriz de ordem 2, deu a condição A mais D é menor ou igual do que B mais C. Aí você diga, Jesus amado, e agora? E agora? Como é que vai ser? Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Vamos lá. Nós até poderíamos inventar de dar valores. Até poderíamos. Mas teríamos que ter em mente sempre uma coisa, que é a condição dada. Eu vou chamar essa primeira parte aqui de ver, cada um desses aqui de vermelho. E esse de pretinho. Eu teria que ter em mente o seguinte, que um vetor pertencente a W, ou a W que eu digo assim, ó, esse subespaço vetorial que a gente está testando aqui, ele teria a seguinte cara. A e D seriam números relativamente menores do que B e C. No caso, eu vou botar B e C de maneira a ser preto. Ok. Vamos citar exemplos de W1. Por exemplo, W1 pode ser 1 e 2, e C e D, A e D na verdade, né? A e D pode ser 1 e 2, respectivamente, e B e C pode ser 3 e 4. Somados, 1 mais 2 é 3, é menor do que 3 mais 4, que é 7. Ou seja, está respeitando. Tudo bem, entendi. Outro exemplo seria o tal do outro vetor. Seria o nosso exemplo menos 1, 2, menos 3, 6. Por que eu dei esse exemplo aqui, já com números negativos? Se eu somar menos 1 mais 2 é 1. E se eu somar menos 3 mais 6 é 3. 1 é menor do que 3. Ou seja, está respeitando. Tudo bem, está respeitando. Eu dei esses dois exemplos de vetores pertencentes a esse subespaço para já poupar tempo. Pois, vamos lá. Antes de mais nada, o conjunto é não vazio. Para ele ser não vazio, nós podemos ver se o vetor nulo daquele espaço vetorial a qual ele é submetido, o M2, está contido neste subvetor. No caso, ele sendo 0, 0, 0, vamos ver aqui. Será que ele pode ser 0, 0, 0? Se pode, desde que respeite a condição desse subespaço vetorial. A mais D, ou seja, 0 mais 0, é menor ou igual do que B mais C, que é 0, 0, ou seja, no caso ele é igual, 0 é igual a 0. Então, ok, respeitou a primeira condição, tudo bem. Vamos ver se respeita a segunda condição, por isso que eu já botei aqui. Se eu somar
W1 mais W2, eu vou ter o seguinte: 1 menos 1 é 0, 3 menos 3 é 0, eita, 4 mais 6 é 10, 2 mais 2 é 4. Aí você diga: eita, e a hora, e a hora? Espera aí, vamos ver se ainda respeita a condição. Se o nosso A e o nosso D, quando somados, são menores ou igual do que o nosso B e o nosso C. 0 mais 4 é menor ou igual do que 0 mais 10? 0 mais 4 é 4. 4 é menor do que 10. Então, sim, acabamos de ver realmente por esse teste que ele respeita a segunda condição. E respeita a segunda condição. Vejamos a terceira condição, que geralmente é essa que muito mata, como eu disse. Ela diz que um alfa pertencente a conjuntos reais, quando multiplicado por um vetor pertencente ao teórico subespaço vetorial, o produto também participará do subespaço vetorial. Vejamos. Vamos pegar como exemplo o nosso W1, que a gente já tinha escrito ali, que é 1, 3, 4, 2. Eu já estou pensando logo em um número negativo. Quer ver? Se eu pegar um menos 2 da vida e multiplicar por W1, eu terei menos 2, menos 6, menos 8, menos 4. Aí, ao somar esse mais esse, menos 2, menos 4, teoricamente ele tem que ser menor ou igual do que menos 6, menos 8. Menos 2 menos 4 é menos 6. Será que menos 6 é menor ou igual do que menos 6 menos 18 é menos 14? Será que menos 6 é menor ou igual do que menos 14? Não. Lembremos da reta x, o eixo do x. Nessa direção, realmente está o número positivo. 1, 2, 3, 4. Conforme vai indo, cada um do sucessor é maior do que o antecessor. Ok. E da mesma maneira para cá. Certo? Errado, meu camarada. Por quê? É igual dívida. Nós pensamos: eita, se eu estou devendo R$ 3 e fulano está devendo R$ 1, é claro que fulano está bem melhor do que eu, não é? Então acontece que aqui segue a mesma história. Então eu vou até apagar isso aqui para não dar confusão. O menos 2 é maior do que o menos 3. O menos 1 é maior do que o menos 2. O 0 é maior do que 1. O 1 é maior do que menos 1. Ou seja, é igual propriamente diz a própria setinha que fica aqui. A ordem que você leva é para cá. Então, quando nós dizemos que o menos 14 está bem aqui e o menos 6 bem aqui, acabamos por ver que o menos 6 é maior do que o menos 14. Então, essa afirmação aqui está errada. Então, o que eu acabei de ver? Eu acabei de ver que não. Através de um escalar, que pode ser quem eu quiser, quando eu multipliquei por um vetor pertencente ao teórico subespaço vetorial, ele resultou um vetor resultante que não está contido neste subespaço proposto.
Desta maneira, notamos que esse primeiro não é um subespaço vetorial. Aí, repito, se fosse uma prova, teria que dizer não, não é subespaço vetorial. Eu boto assim, de sigla, pois o que? Não obedece à terceira condição. Pronto. Vejamos agora realmente esse terceiro e último, que é a letra C. Minha intuição diz que ele será sim um espaço vetorial. Por que eu acho isso? Por causa que geralmente o que lasca é a condição, né? Como assim o que lasca é a condição? No sentido de, por exemplo, ele tem que ser menor ou coisa do que isso. Tem que ser fulano, tem que ser Beltrano. Geralmente é isso que mais faz realmente perder subespaços vetoriais. Mas enfim, vejamos aqui. W é um subespaço vetorial onde os seus vetores, aqui representado por letra, né, são de ordem 2, matrizes de ordem 2, tal que seus vetores têm uma transposta. O que significa que seus vetores serem matrizes transpostas? Significa que, no caso está aqui o vetor 2 por 2, significa que o valor superior e inferior à diagonal principal, eles são iguais. Aqui pode ser qualquer valor que quiser na diagonal principal, mas o que está acima dela e abaixo dela geralmente são valores iguais. Ou seja, como aqui é uma matriz 2 por 2, então significa que o nosso A12 é igual ao nosso A21. É isso que significa ser uma matriz transposta. Mas vejamos. Ou seja, o nosso A ela tem a seguinte cara. Eu vou botar aqui essa bolinha preta, porque significa que a gente pode botar qualquer valor. Mas aqui o nosso A daqui é igual ao nosso A daqui. Então, continuando. Vejamos se ele não é vazio. Vamos lá. O nosso vetor do espaço das matrizes pertence a esse subespaço, ou seja, o 0000 pertence a esse subespaço? Pertence, não há nada que peça. Inclusive, como eu disse, nós analisaremos e podemos ver que a matriz nula ela é uma matriz transposta. Por quê? Porque os valores, aqui no caso, show melhor desenhar. Aqui é a diagonal principal. Os valores acima da diagonal principal são iguais aos valores abaixo da diagonal principal. Então, sim, ele além de se encaixar na condição, acaba por nos instruir que sim, respeita a primeira condição. Vamos ver a segunda condição. Será que se respeita? Se eu pegar dois vetores qualquer, eu vou escolher W1 e W2. W1 sendo 0, 0, 1, 1. Por que eu peguei isso? Porque eu quis. E W2 sendo 1, vou pegar um 3 e sei lá, 2, 2. Perceba, no valor da diagonal principal eu botei o valor que eu quiser, mas aqui, acima e abaixo, não é bem assim não. Tem que ser iguais. Se eu somar W1 mais W2, será que vai dar outra matriz transposta? Vejamos. Quando eu somarei cada elemento, tá? A matriz tem que ser igual e tudo mais. Isso eu acredito que você já sabe. 0 mais 1, 1. 1 mais 2, 3.
0 mais 3, 3. 1 mais 2, 3. Aí você diga, aqui deu igual, aqui deu igual, aqui deu igual. Deu problema? Não, não deu problema não. Lembrando, a matriz, a diagonal principal pode ser o valor que ela quiser. Inclusive foi aqui. O que importa é o que está acima e abaixo dela, que são iguais, inclusive. Então significa que sim. Com base no exemplo que a gente pegou, ele respeitou a segunda condição. Vejamos agora se respeita a terceira condição. Eu vou tanto testar com W1 quanto com W2. Se eu pegar um valor escalar qualquer, exemplo 3 para cá e menos 3 para cá, qual vai ser o resultado? Se eu multiplicar o 3 escalar por a matriz 1, vai ficar 3 vezes 0, 3, aí depois 3 vezes 1. Cada um dos elementos constituintes da matriz será multiplicado por 3. Ou seja, aqui vai dar 0, porque 3 vezes 0 é 0. Aqui vai dar 3, porque 3 vezes 1 é 3. Aqui vai dar 0, porque 3 vezes 0 é 3. Ou 3 vezes 0 é 0. E aqui vai dar 3, porque 3 vezes 1 é 3. Já no segundo, vai ficar 3 vezes 1, menos 3, perdão, né? Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 vezes... menos 3 vezes 2, menos 6. Ou seja, daqui nós tiramos uma coisa. Ignorando aqui a matriz, a diagonal principal, nós percebemos que os valores aqui, aqui e aqui ainda são iguais, ou seja, tecnicamente ainda é uma matriz transposta. Tecnicamente não, ela ainda é uma matriz transposta. Significa que respeitou também a terceira condição. Então, esta é um subespaço. W sendo uma matriz de ordem 2 transposta é um subespaço das matrizes de ordem é um subespaço vetorial do espaço vetorial das matrizes de ordem 2. E assim concluímos mais uma questão. Desde já, obrigado e até a próxima.